Gosto, cada um tem o seu, isso é verdade. Mas será que você tem bom gosto? O Kindle ultimamente vive em polvorosa com romances dark, com romances hot, com séries infinitas, tudo isso voltado para o público feminino. E você pode até gostar de ler esses determinados nichos aqui que eu falei, mas o que eu quero é que você reflita se isso está realmente te fazendo bem, se isso é realmente uma boa leitura. Então, chegou a hora da gente falar desse assunto espinhoso. Bora lá? Se você abrir agora o ranking dos livros mais lidos dentro do Kindle, você vai achar Proposta em Segredo, Contratos Perigosos, livro 3, Amor e Obsessão, Máfia, alguma coisa, livro 2, De Repente Casada, com Cafajeste, que eu odiava. Vamos ver aqui. Meu Grego Possessivo, Uma Esposa por Contrato, que é o livro 2, né? Acho que já tá bom, né? Não tem mais. Os Gêmeos do Milionário Italiano, Protetor, A Vingança do Meu Guarda-Costas, De Repente Casada, que eu já falei, né, com Cafajeste, que eu odiava, Um Cowboy como Herança e O Cretino, que eu odeio. São esses os livros mais lidos atualmente dentro do Kindle. Como vocês podem perceber, são capas muito parecidas, são títulos muito parecidos, então tem herância, tem máfia, tem grego, tem possessivo, tem cafajeste, e tudo isso faz parte de uma semântica, de um campo semântico bem interessante que a gente vai discutir aqui. Tudo começa com o homem poderoso e a mulher serve como um antídoto ao mesmo tempo que é uma criptonita, né? Então é sempre um homem muito... Tem outra palavra, me desculpem, mas é um homem extremamente escroto que vai aprendendo a ser um homem de verdade, um homem melhor durante o livro, e a mulher vai sendo esse papel de sofrer, de se fuder e no final das contas dá tudo certo. É cansativo, eu já tô cansando só de falar essa história aqui pra vocês, mas são dessa maneira os romances. E Ana, como é que um romance como esse pode dar certo? O que é que tem nesse romance que faz com que as pessoas leiam e leiam e leiam? Coisa muito simples, meu querido, minha querida. Putaria. É um público gigantesco, é um fenômeno que a gente não pode negar e, brincadeiras à parte, há muitas cenas de sexo, há muitas cenas explícitas de sexo dentro desses livros. E, provavelmente, na minha opinião, é isso que chama a atenção das pessoas, além de ser uma historinha muito... ele olhou pra mim, não sei o que lá. Então é aquele clichêzinho de adolescente que pode até ser um indicativo de que a pessoa não saiu da adolescência direito. Ou que ela não teve boas experiências de romance, enfim. Primeira coisa, eu vou deixar muito claro, eu não estou aqui para falar mal de quem gosta de ler romance dark, lê aí, tranquilo, o que eu estou falando é o que eu sempre falo neste canal. Equilíbrio, um pouco de droga, um pouco de salada. Quer ler romance hot? Lê, mas também lê um outro tipo de coisa, senão você vai ficar viciado nisso aí, gente. Porque isso aí é quase como uma pornografia. É quase como uma pornografia. Então a pessoa só fica lendo isso o dia todo, tá? O dia todo lendo romance que tem 360 cenas de sexo. Cara, pelo amor de Deus, né? Tem alguma coisa errada. Ou seja, o que a gente precisa refletir é o que esse tipo de literatura reflete sobre o momento que a gente vive. Que tipo de fantasia, que tipo de pensamento, que tipo de coisas as mulheres, os homens, enfim, as pessoas que estão lendo esse tipo de livro estão pensando. Quais são os anseios? Por que faz tanto sucesso? Porque quando a gente vai para esses livros, dentro desses livros, e eu não vou trazer trecho dessa vez, eu não vou mesmo trazer trecho dessa vez, mas quando a gente vai para a trama desses livros, sempre é uma única pergunta. Quando é que os protagonistas vão ter uma tensão sexual? Quando é que esses protagonistas vão transar novamente? São essas duas perguntas que percorrem o livro inteiro, capítulo após capítulo. Ou seja, não se trata aí de uma questão moral, e ai meu Deus, Ana, você tá toda aí Madre Teresa de Calcutá. Não, é uma questão simbólica. Por que isso prende? Por que essa repetição do desejo virou um motor que faz com que as pessoas leiam milhares de páginas de uma história completamente igual, só que com personagens diferentes?
o que está acontecendo com, sei lá, educação sexual, com pensamento sexual, ou até mesmo com a nossa sociedade em si. Porque não é como se as mulheres tivessem começado a ler agora. Elas leem desde o século XIX, que inclusive a ideia de clube de leitura veio desses clubes de mulheres que se reuniam e etc e tal. Então essas mulheres, elas já liam romances, e tanto é que os romances eram tidos como coisas de mulheres, certo? Então elas já liam esses romances, já tinham esses romances, inclusive que tinha um homenzinho pra ficar com a mulher e etc e tal. Lógico que a gente também extrapolou todos os limites quando trouxe o romance dark e o romance hot. Mas já existia isso. Então não é como se isso fosse algo novo. Só que quando a gente vai para essas histórias, sei lá, tipo Johnny Eyre, sei lá, Orgulho e Preconceito, a paixão, o amor, o ódio, o casamento eram tratados de uma forma diferente. Ana, mas são épocas diferentes. É, de fato, são épocas diferentes. Não teria como ter uma cena, sei lá, do Sr. Darcy e da Elizabeth fazendo qualquer tipo de coisa. Não teria como. Mas o ponto principal aqui não é que isso evoluiu, né? De que forma a gente chegou nesse ponto? Será que a gente pode considerar o romance hot e o romance dark como a pornografia feminina? Essa é uma pergunta que rola, né, dentro dessa discussão. Será que a gente pode considerar isso? E eu realmente não sei, porque quando a gente vai para esses romances, tem ainda algo bem agravante. Cenas extremamente violentas, e eu sei que as pessoas avisam que tem gatilho, as pessoas avisam que há outras pessoas que gostam realmente disso, mas enfim, não deixa de ser uma cena de violência, né? E quando a gente vai para outros romances, não tem muito isso, não tem essa questão de querer romantizar a violência ou de erotizar absolutamente tudo. É muito mais mostrando o papel feminino, o papel da mulher, mas eu também não quero fazer esse anacronismo, né? Essa coisa de ficar comparando um romance que numa época não podia mostrar tanto para um romance que hoje nós temos uma liberdade suficiente para mostrar isso. E pensando mais profundamente, a gente pode pensar no Kindle. O Kindle não é um mercado neutro, não é. O Kindle, ele paga para os escritores por página lida. Então, quanto mais páginas, quanto mais pessoas leem, mais dinheiro. Tem gente fazendo 50 mil reais por mês aí, só com esses romances darks, com esses romances hot, e, enfim, outros romances também, graças a Deus, né? Mas a gente também tem dois pesos e duas medidas. São pessoas que estão escrevendo livros para serem lidos, são livros viciantes, que querem e anseiam pela próxima página, quando é que eles vão transar novamente, quantas vezes eles transaram, onde eles transaram, como eles transaram, blá, blá, blá. Sempre estão fazendo um novo volume, sempre tem alguma coisa para acontecer, né? A história nunca acaba. Então é tipo, sei lá, Lost, tipo Grey's Anatomy, né? Mais um pouquinho a gente vai longe. E do outro lado a gente tem as pessoas que estão consumindo. São pessoas viciadas? Será que as pessoas já estão ansiando pelo próximo livro nesse estilo? Será que elas só leem esse estilo? Então, se você é um leitor desse estilo, conta aqui embaixo a sua experiência. Conta aqui embaixo que vai ser interessante, com respeito, beleza? Discutir sobre isso. Então, o Kindle é um sistema que vai incentivar a quantidade, não a qualidade. Então, o autor, muitas vezes, ele vai sim se preocupar com a quantidade de páginas que ele vai colocar. E se ele puder, então, colocar mais uma pessoa transando lá, ele vai colocar porque vai te fazer virar a próxima página. Então, cuidado com o que você lê. Cuidado com os livros que você escolhe. Como eu falei, de novo, equilíbrio, equilíbrio. Outro ponto que vale a pena levantar é, será que esse espaço do romance dark e do romance hot é o único espaço que essa pessoa, acredito que principalmente as mulheres, tem de exercer a sua liberdade, de estar um momento só com ela, de ser quem ela quer ser, né, no sentido, sei lá, sexual? Então também é algo a se pensar. Talvez seja por isso que a gente tem tantas pessoas, tantas mulheres lendo esse tipo de romance. Aqui também tem uma dinâmica que é bem comum nos relacionamentos, né? Um homem dominante, uma mulher submissa, uma mulher que serve de cura para o homem. E talvez esse espaço do dark romance, do romance hot, seja esse espaço da mulher exercer o seu poder feminino, ainda que domesticado. E aí tem uma ironia bem interessante, porque existem romances que vão trazer questões bem interessantes de discutir, como, por exemplo, Lolita, e que ficam esquecidos, empoeirados dentro de um instante, enquanto que esses outros romances, que nem sempre são bem escritos e que nem sempre trazem uma leitura
boa. E aqui eu tô falando boa mesmo no sentido de, considerando que eu quero ler um romance dark hot, um romance hot, tem vários que podem ser bem escritos e outros que podem ser pessimamente escritos. Porque no final das contas, Lolita não é um romance quente, sabe? Mas é um romance que te incomoda. É um romance que vai te tirar do seu lugar e vai te levar a pensar. Inclusive sobre pontos que você pode pensar também no romance, esses romances aí que eu tô falando, dark, hot e tal. É isso. Só que a gente precisa sair desse lugarzinho de quadradinho, né, de só seguir as recomendações do Kindle. A gente precisa ir atrás dos livros que a gente quer ler. A gente precisa fazer esse movimento. Nós precisamos nos tornar independentes, no sentido de escolher o que a gente vai ler, escolher o que a gente vai pensar, escolher o que a gente vai falar também. Eu acho que o ponto crucial desse vídeo mesmo é a gente pensar. Não é tirar uma conclusão específica sobre esse assunto, mas pensar. Pensar sobre isso. Quais são as coisas que eu tô deixando entrar na minha cabeça e o que isso vai fazer com a minha imaginação? Cuidado, gente. Cuidado com o que lê, cuidado com o que coloca na sua imaginação. A nossa imaginação é algo muito importante. Vocês não têm noção do poder das memórias, das coisas que a gente lê pro nosso cérebro. Quando a gente se dá conta disso, e eu me dei conta disso tem um tempinho já, você acaba não querendo consumir determinadas coisas. Então, sei lá, ver um vídeo de briga, cara, não tenho a menor vontade de ver. Porque o cara bateu o capacete na mulher. Cara, eu não tenho vontade de ver. Você já tá me contando. Eu já consigo imaginar. Por que eu preciso ver? E eu não diria, não, que a literatura tá morrendo, porque tem muita gente boa escrevendo, e isso aqui é só uma parte dos leitores. E esses leitores podem nem ser só leitores desse tipo de romance, e sim de outros também. Como eu falei, esse tipo de literatura viraria, então, um mero acessório de diversão. E eu espero que seja assim, né? Espero que tudo que eu falei aqui em relação a isso ser apenas um divertimento seja verdade. Porque se isso for o foco, se for só o que a pessoa lê, bom, eu só tenho a lamentar. Porque o problema no final não é gostar disso, é achar que isso é o máximo de literatura, que isso é a sétima arte, quando nem é a primeira. E se você chegou num ponto que quer algo mais, quer entender, quer discutir, não é hora de acelerar, é hora de desacelerar, procurar ler devagar, procurar ler com cuidado, e aí sim você vai notar que o seu entendimento vai aumentar muito, muito, muito mais. Então a literatura pode ser o prazer, sim, mas o prazer de entender o livro é o maior prazer que você vai ter na sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.